Vou fazer um resumo aqui da história da polícia, a história, a identidade e a cultura da organização policial no Brasil. E eu vou começar falando sobre as considerações históricas, que inicialmente a polícia ela não tinha um enfoque voltado para o cidadão. A palavra polícia, ela vem do grego, né? E vem da palavra politeia, que a polícia é a arte de governar. Ela está voltada para as pessoas. É a arte de tratar coisa pública. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É a arte de tratar coisa pública. A polícia, ela emana da população. Ela emana da organização social. A população, ela necessita, né, dessa manutenção para existir, para conviver em harmonia. Ainda a gente não está com um nível tão elevado de organização social para não se ter uma polícia. A gente ainda não tem essa capacidade. E aí a polícia moderna surge com algumas controvérsias, né? Porque não é moderna para aquela época, né? Que, ó, quando se iniciou a institucionalização da polícia, foi porque antigamente tinha muita desordem, né? Muita desordem pública, e aí eles chamavam o exército para conter essa desordem pública. E aí houve a necessidade da criação da polícia, né? Que aí foi a polícia moderna que veio junto com o governo, veio junto com essa ideia de governo. Só que era moderna para aquela época, né? Foi uma polícia totalmente voltada para só proteção da elite, né? E vamos contextualizar que o indivíduo ele é um ser social que compõe vários grupos, né? Diferentes. As pessoas são diferentes e quanto mais complexa essa sociedade, mais conflitos se tem e diferenças entre as pessoas. As pessoas são diferentes e aí quanto mais se desenvolve a população, mais os conflitos vão ficando complexos. E as fontes dessas divergências, na maioria das vezes, são a disputa pelo poder e o respeito pela propriedade privada, onde as pessoas têm essas propriedades e muitas não respeitam os direitos do próximo também. E aí a gente já tem as normas sociais, né, que a população mesmo cria, só que só essas normas não são capazes de conter os conflitos. E aí é preciso que venha uma norma de controle social formal, né? Que aí seria o governo que faz. Só isso que eu falei? Ah, não, tem a parte 2. Aqui. E aí eu vou falar aqui que a polícia ela emerge das revoltas nas ruas que tinha antigamente. Caraca, tô com câmera. A polícia no Brasil ela teve forte influência francesa. E antigamente tinha muita ameaça Não, e essa polícia, ela ameaçava também as liberdades individuais das pessoas, né? Porque era uma polícia totalmente repressiva. Houve o auge do absolutismo na época, no século XVIII. No século XVIII. Onde Dom João IV, ele falou que ele era o Estado. O poder sou eu. Eu sou o Estado. Foi naquela época de 1600 e pouco, 1700. Naquela época lá. E essa influência francesa, ela influenciou os portugueses, que influenciou o Brasil, né? Quando Portugal veio pra cá, em 1808. A gente era colônia, mas aí quando Portugal veio pra cá, que foi implantada, que se criou uma polícia aqui de fato, né? Essa polícia francesa, ela era totalmente repressiva, que tinha objetivo de proteção do Estado, da elite, né? Esse modelo francês, ele veio a decair com o tempo, na época da Revolução Francesa, em 1700, no final do século XVIII. Século XVIII? Isso, em 1789, no final do século XVIII. É a época da Revolução Francesa, que aí veio a igualdade, fraternidade, não, a liberdade, igualdade e fraternidade. Eu tinha até que pesquisar uma coisa antes de fazer o vídeo, mas eu vou continuar esse vídeo aqui e vou terminar. Na Inglaterra,
Como veio decair em 1789 esse modo de polícia, que foi o modelo francês, na Inglaterra surgiu a reforma da polícia, né? Que veio voltada mais para foi o surgimento da polícia comunitária, que foi o Robert Pell que idealizou essa polícia, né? Que vinha trazendo a proteção dos direitos dos cidadãos e a prevenção dos delitos. Era uma polícia rígida de natureza civil e em tempo integral, ele idealizou. Era oposta à repressão. Os servidores eles tinham um vínculo com a sociedade e não precisavam da utilização de armas. Era uma nova visão de policiamento. A ideia central era a prevenção, o profissionalismo, que era precedida da argumentação e do diálogo com a população. E necessitava dessa aprovação da população, porque a polícia ela pertence à população. E aí ela vinha com 9 princípios, que é a prevenção, que seria a missão fundamental da polícia, que é a prevenção do crime, a necessidade do respeito do público, porque a polícia depende, igual eu falei, a polícia depende da aprovação do público, porque ela emana do povo. E a polícia ela é dever e responsabilidade de todos, né? Tá na Constituição. A cooperação do público com a polícia, os princípios também inclui a cooperação do público. O uso da força, a diminuição do uso da força, né? E quando você tem a cooperação do público, você já não precisa mais utilizar tanto a força. A imparcialidade, que é um serviço, que a polícia deve exercer um serviço imparcial. Imparcial à lei. Oferecer sempre amizade, está escrito dessa forma. Oferecer sempre amizade à população, né, a todos. O esgotamento de todas as necessidades. O que seria o esgotamento de todas as necessidades? Antes de utilizar a força, deve-se esgotar todas as necessidades. Ter um limite para o uso da força, entendeu? Deve-se haver uma interação com a sociedade. A polícia deve interagir com a sociedade. Limitação da ação policial. Ou seja, deve direcionar a polícia ao sentido estrito de suas obrigações. A polícia não deve fazer a mais, não deve exceder o seu limite de força. E deve também se ter ausência, e todas esses princípios devem levar à ausência do crime. Que é, quando não se tem o crime é porque a polícia está fazendo um bom trabalho. É uma polícia eficiente. Agora, vamos continuar na próxima etapa do próximo resumo, que eu já nem sei aonde que estava. Continuando os princípios da polícia inglesa, que ela é pautada nos anseios da sociedade civil, mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre houve esse alinhamento da polícia. E aí, os estados democráticos, eles começaram a aderir esse modelo, né, de polícia. Um modelo mais comunitário. Só que a polícia no Brasil... Tava falando que a polícia no Brasil... Ela até aderiu ao modelo comunitário. Só que ela tem, por causa da raiz francesa, né, que veio de Portugal, um forte caráter autoritário e violento. E quando se teve a estruturação de políticas públicas e as ações governamentais, houve a necessidade de agregar a segurança pública. E aí, por isso que ela tem esse caráter autoritário, por causa da sua raiz mesmo, francesa e portuguesa, que veio influenciando essa polícia paternalista, repressiva, autocrática, de uma população autocrática que autocrático quer dizer aquele governo, aquelas pessoas que querem defender os próprios interesses, entendeu? Autoritárias. E aí veio esse modelo, o modelo adotado no Brasil foi o modelo bipartido, que vem do modelo tradicional, que é um modelo belicista, a polícia guerreira, belicista, que detém o uso da força, né, repressiva, diferente do caráter comunitário, que é uma polícia que é negociadora dos conflitos. A origem, essa é a origem da polícia no Brasil, tá? A origem. Que prevalece ainda, né, com esse fundamento. Inicialmente criou-se a intendência, né, de polícia. A intendência de polícia, né, que tinha caráter civil, e depois foi a divisão militar da Guarda Real, em 1809. Primeiramente foi a intendência de polícia, que foi a polícia civil, que seria hoje em dia.
Que aí o Brasil ficou. O sistema de polícia no Brasil é o sistema dicotômico, né? Que é dividido entre a polícia civil e a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Esse sistema não é adotado mais hoje em dia em quase nenhum país, mas é utilizado no Brasil ainda. Só que esse sistema, ele privilegia a formação de sistemas fechados e não integrados de polícia. Não reflete os anseios das sociais e enfatiza mais ações repressivas do que as ações de prevenção do crime. E aí, na contextualização histórica, a polícia essa palavra é um termo genérico que faz a manutenção da ordem, repele as ameaças externas. Isso aí antigamente repelia as ameaças externas, até de possíveis guerras. Eu tô falando no contexto histórico, tá? Eu tô voltando ao assunto que eu já tinha falado lá, porque a apostila dessa matéria, ela repete muito assunto que é pro aluno não errar, né? Defendia de possíveis guerras e também das próprias pessoas nas ruas, protegia a sociedade como um todo. Uma visão mais sofisticada da polícia seria que a polícia ela é para preservação da ordem pública e garantia dos direitos civis. Essa visão ela veio lá com a Declaração dos do Direito dos Homens e dos Cidadãos, que foi logo na Revolução Francesa. O sistema francês, ele influenciou Portugal. Já falei essa parte, mas eu vou voltar. Ele influenciou Portugal e que criou a Guarda Real de Polícia de Lisboa, em 1801, que foi feita para prevenção da ordem pública lá em Lisboa. Quando Portugal veio para o Brasil, em 1808, ela implantou a intendência de polícia de natureza civil aqui no Brasil e logo depois criou a divisão militar de polícia, a divisão militar da Guarda Real de Polícia em 1809. A função era estabelecer a ordem, repreender o contrabando, capturar escravos e prender os malfeitores, com o objetivo de prover a tranquilidade da corte. Então a polícia não era voltada para o cidadão, ela era voltada para a proteção da própria corte, para deixar a corte tranquilinha. E aí fazer os trabalhos que tinha que fazer. Antigamente era prender os escravos, expulsar as pessoas da rua, limpar a rua, essas coisas. Quando teve a independência do Brasil, aí veio veio a queda do primeiro reinado, e aí veio os regentes, né? E aí criou-se a Guarda Nacional, que foi logo naquela época muito conturbada, que aí teve que ter a defesa do Império, e aí criou a Guarda Real. E deu-se também a autorização das províncias a criarem os seus corpos de guarda municipal, que eram subordinados aos presidentes das províncias. No Espírito Santo, no dia 6 de abril de 1835, foi criada a Guarda Provincial, que era composta por mais ou menos 100 soldados, comandados pelo alferes Antônio Ferreira Rufino. Logo depois passou a se chamar corpos policiais, né, da província, que é mais parecido com a PM que a gente tem hoje em dia. Período colonial e período imperial. Vários foram as denominações da polícia, desde, vou voltar, Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, até Guarda Nacional, depois Corpos Policiais, e aí nós temos várias denominações da polícia, só que as características foram mantidas, algumas características foram mantidas, que prevalece até, se eu posso dizer até hoje, né, que é as características mantidas. Seria o controle e a repressão da sociedade escravocrata. Sempre teve esse controle e a repressão. Foi uma polícia criada para atender uma sociedade autocrática, que é uma sociedade assim, autoritária, que visa proteger os seus próprios interesses. E uma polícia que controla a classe excluída e marginalizada. Aí teve a proclamação da República, que se criou os corpos. E nessa época da proclamação da República, a polícia ficou subordinada ao Estado, de fato. Foram os corpos militares que ficaram subordinados ao Estado. Só que ainda continuou privilegiando a elite e e ainda continuou a renegar a classe civil, a classe trabalhadora nessa época, né? Houve também o crescimento populacional, o desenvolvimento das indústrias, e esse desenvolvimento aumentou ainda mais a violência urbana. Teve a ditadura de 1937, depois ainda mais marcante o ato AI-5, 1964, no golpe. Foi um momento onde os direitos fundamentais e as garantias da sociedade, da vida em sociedade, foram suspensos. A polícia estava ali só para proteger o próprio Estado, né? Aí veio a promulgação da Constituição Federal, mas a polícia continuou sendo
na segurança nacional, né, a polícia continuou sendo força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. E essa característica que ela passou a ser força auxiliar e reserva do Exército foi na época do golpe militar, 1964. E aí a gente vai falar aqui sobre o artigo 144 da Constituição, que é, essa aí já todo mundo já sabe, já gravei isso aí, que é a polícia é dever e responsabilidade de todos, e ela deve ser exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cabe à polícia militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, sendo que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também, elas são forças auxiliares e reserva do Exército. Urbanização, imigração e os reflexos da violência urbana no Espírito Santo. O processo de urbanização começou mais ou menos ali na metade do século XX, 1950, 60. 1960 ali teve a queda do café, houve a crise cafeeira, onde houve o êxodo rural, as migrações em massa da população rural para o meio urbano onde em 1960 houve também um projeto do governo de industrialização da capital de Vitória e houve a transição do agroexportadora, da comunidade agroexportadora para a sociedade industrial exportadora. Então essa transformação socioeconômica e o plano de valorização fez com que houvesse um crescimento abrupto da população urbana. Esse plano de valorização ele incluía investimento de base, se colocando bases centrais de elétrica, rede de telecomunicações, usinas, tudo isso em Vitória. Fez com que não fosse mais o grão, fez que encerrou, né, a dependência dessa monocultura que era o café. E aí começou a desenvolver os centros urbanos, né, trazer a usina, produção de favoreceu um destaque para a produção de petróleo e gás. Estou pulando as etapas aqui. Bom, vamos continuar. Devido ao crescimento abrupto populacional, que foi associado à intensificação urbana, a partir mais ou menos ali no 1970 a 1980, na década ali de 1970 e 80, houve uma inversão da população rural para a população urbana. Sendo que antigamente, em 1960 ali, toda a população aqui do Espírito Santo era toda rural. E aí houve essa crise cafeeira, a população começou a migrar para os centros urbanos. E ainda mais com esse plano de valorização e industrialização, houve, na industrialização, houve esse destaque para a produção de petróleo e gás. Agora eu cheguei na parte. Essa metropolização, a industrialização da metrópole, trouxe um esvaziamento do campo e ampliação do espaço urbano, além da capital, né? Que aí começou a ter o crescimento gradativo das periferias. Porque vinha muita gente, um novo segmento social, um remodelamento urbano, um redimensionamento do espaço geográfico, com formações em zonas periféricas. O que acontece? Veio muita gente com mão de obra não especializada. E aí chegava aqui e não tinha emprego para todo mundo. Começou a ter uma desigualdade social muito grande, onde essa população ficava marginalizada. Elas iam para locais onde o Estado não conseguiu alcançar, as políticas públicas não alcançaram todo mundo. Foi uma migração muito grande que teve aqui no Estado. E aí eles foram... Começou o processo de invasão e de habitação não irregulares, habitações irregulares em volta desse centro urbano, né? E aí, esses locais, eles foram deixados de lado, porque o governo não conseguiu acompanhar esse avanço, esse crescimento. O Estado não levou em conta os inúmeros problemas que esse desenvolvimento poderia causar. Não teve oferta de educação para todo mundo, como deveria. Não teve um acesso adequado à saúde. E isso aí propiciou o aumento da criminalidade. Porque ficou à deriva, ficou essa população em favelas, os morros, elas ficaram ali à margem
para o desenvolvimento do crime, porque a população não tinha emprego para todo mundo. A metrópole não abarcava todo mundo que veio para cá. E aí aumentou a criminalidade infantil, aumentou a taxa de homicídio, aumentou o tráfico, a violência. Esse grande projeto industrial deixou inúmeras mazelas sociais, gerando que gera o clamor da segurança pública e do assistencialismo, né? E aí a polícia, ela tem um papel muito importante nesse contexto, né? Onde a população ficou meio que à deriva, né? E aí marginalizada. E aí a polícia, ela vem para maximizar o equilíbrio social, tentando entender esse contexto onde o cidadão vive, onde o indivíduo está inserido, e tenta combater da melhor forma, né? Buscando sempre a democracia e a confiança da sociedade. Porque a polícia, da forma combativa, ela sempre diminui a confiança da sociedade, traz graves consequências à democracia. Dificulta a gerência do Estado. Esse perfil crítico, que a população já vive, se a polícia agir com agressividade, diminui ainda mais a confiança da população na polícia, né? Dessa forma, é importante que se tenha uma polícia mais cidadã, uma polícia que garanta os direitos do cidadão. O policial deve ser visto como um sujeito garantidor dos direitos da população, para aproximar a sociedade. Aproximar a sociedade da polícia. E aí, fazer uma cultura de paz mesmo, trazer mais paz social. Diante desse complexo ambiente urbano de desigualdade social e econômica, né? Então, a polícia deve ter sempre um foco voltado para o cidadão e não ao patrimônio particular. Jamais ao patrimônio particular, sempre ao cidadão, sempre voltar para o cidadão. O Estado deve gerir meios de combater a criminalidade, buscando sempre a inclusão social e a tranquilidade pública. E o Estado, ele compartilha a responsabilidade com os policiais, né? Que os policiais devem enxergar o seu trabalho de forma que ele deve sempre priorizar e defender o cidadão, defender os direitos do cidadão, com ações profissionais que buscam a equidade e a obediência à legalidade, sempre respeitando a diversidade da população. O trabalho da polícia, ela deve sempre estar voltada ao regime democrático de direito, aos direitos humanos, à justiça e à cidadania. A polícia, ela deve ter esse papel de defender o cidadão. E a população, ela sempre vai ter esse choque de cultura, sempre vai existir as diferenças na polícia. Agora eu já vou para outra parte. Sempre vai ter. E aí sempre vai existir os movimentos sociais que que busca pelo coletivo, busca pelas causas sociais e políticas. As manifestações, estou entrando em outro tópico, tá? As manifestações são fenômenos históricos de lutas sociais, que eles têm caráter reivindicatórios, surgem de inconformismos, inconformidade da população, são caráter coletivos, exigem reconhecimento dos excluídos, são movimentos articulados, de interesse comum, que podem ser políticos partidários ou não. Os movimentos reivindicatórios, eles sempre querem impor mudanças. Tem os movimentos políticos que buscam a participação direta da população mais nesse cenário. Tem os movimentos de classe que buscam submeter a ordem social e as relações de fatores na atual conjuntura nacional. Os movimentos de classe. Os movimentos sociais na literatura sociológica. Os movimentos, as manifestações, ela tem duas visões, duas correntes de pensamentos, que são a visão irracional e racional. A visão irracional, ela é uma visão perigosa, onde a multidão, ela não tem uma opinião própria, ela segue uma opinião de um líder que às vezes não é boa, e isso não é bom. Por isso que é uma manifestação perigosa, é um movimento perigoso. Já a visão racional é quando a população ela tem uma visão coletiva, uma ação razoável, de acordo com o contexto, e um movimento justificável no contexto atual que a população vive. Toda manifestação, ela é um direito da população de manifestar os seus quereres. Só que todo querer político, todo querer social, ele também tem limites.
E aí, tudo que fere o limite, tudo que tem de crime, de contravenção, tudo que fere o direito do outro, a polícia vai poder agir. Vai entrar com a força, né, de polícia para garantir a ordem pública e a segurança da população. Mas sempre a polícia vai agir com os princípios de proporcionalidade, legalidade, necessidade, sempre na verdade, com a legalidade, que é atuar dentro da lei, a necessidade, que é analisar quando não, os meios não tiverem sido suficientes a usar outros meios de força, só que também tem que analisar os riscos da vida das pessoas, analisar a necessidade do emprego da força, né? E sempre trabalhar de forma proporcional, que é responder à força de acordo com o que a polícia recebe, trabalhar de forma proporcional. Dar uma resposta compatível a que a polícia recebe, entendeu? E com conveniência, analisar sempre o local onde a polícia tá. Ah, vou usar essa força aqui em que momento? Eu tenho que ver. Diferente do criminoso que não analisa nada, só impõe a força, a polícia ela tem que analisar o local onde está, as especificações, se pode usar ou não a força naquele ambiente, se é conveniente ou não usar. Vamos lá, a inserção das mulheres na polícia do Espírito Santo. Faz mais ou menos 65 anos que houve a integração da polícia, né? Foi a Hilda Macedo, foi a primeira comandante feminina da Polícia Especial, do Policiamento Especial Feminino no Espírito Santo, em 1955. No Espírito Santo não, foi em São Paulo. Na verdade, a Hilda Macedo, a primeira comandante, ela foi incorporada em São Paulo. Foi a primeira mulher incorporada, mais ou menos 65 anos. No Espírito Santo foi em 1983. Que aí já fizeram, por influência estrangeira, pela ideia da contenção da indelinquência infanto-juvenil e da prostituição, a sensibilização, a flexibilidade e a habilidade para cuidar das pessoas, essas foram as ideias que fizeram que em 1983 criassem a primeira companhia de polícia feminina no Brasil, no Espírito Santo. No Brasil foi em 1955. Bem antes, né? E só em 1984 que João Batista Figueiredo autorizou a legalidade do ingresso da polícia pelas mulheres. Em 1992 houve a extinção das companhias de polícia feminina. Aí a polícia começou a ser redistribuída, essa polícia feminina começou a ser redistribuída e incorporada nas corporações da Polícia Militar do Espírito Santo, onde hoje em dia 14% mais ou menos a PM ela é composta por mulheres. Houve a necessidade dessa integração da polícia. Houve a necessidade da incorporação da polícia feminina por causa que também começou a ter maiores ocorrências com mulheres, né? E aí houve a necessidade dessa implantação de mulheres na polícia. Na PM do Espírito Santo não tem cotas para polícia feminina. Não tem cotas, assim, de 10%, só pode aceitar 10%. Hoje em dia, a polícia feminina no Espírito Santo, ela tem o mesmo trabalho que o masculino. Não tem distinção de sexo na polícia feminina do Espírito Santo. Ela faz o mesmo policiamento ostensivo que o homem. E aí, a polícia, ela tem uma missão, né? Que essa nova gestão, ela traz um planejamento estratégico com os princípios do LIMP, né? Da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo um destaque maior para a eficiência, né? Eficiência da administração pública. Para promover o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E aí sempre tem os princípios, né? Que tem a missão da polícia, que é promover, em parceria com a comunidade capixaba, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E a visão da Polícia Militar, que é ser reconhecida como referência nacional, como uma polícia de qualidade, ostensiva e como um polo de solução inovadora e de gestão pública. Aí temos os princípios da polícia, que é o princípio da hierarquia, disciplina, ética. A hierarquia seria o nível estrutural da polícia, né? O nível das classes, né? Graduação, postos. Disciplina é o rigoroso cumprimento das ordens, rigorosa observância e acatamento das leis, dos regulamentos e normas. A ética, que é um segmento de onde o policial deve seguir o decoro da classe. Segmento é onde o policial deve seguir a ética com decoro e responsabilidade e deveres. Esse plano ético aí é onde está os deveres, as prerrogativas, as obrigações do policial militar dentro do Código de Ética Militar do Espírito Santo, do Código de Ética do Policial do Espírito Santo,
que é o SEDME, Código de Ética Estadual do Policial Militar do Espírito Santo, alguma coisa assim. Tem a legalidade, que é onde o policial deve seguir o regulamento, deve sempre seguir, a sua conduta deve sempre estar pautada na legalidade dos princípios da norma, dentro da lei. E aí o interesse público, que é sempre a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Sempre a polícia deve estar pautada pela promoção dos direitos humanos. E o policial militar é uma categoria especial de servidores, e que a gente denominado policial militar. E aí a gente tem os deveres da polícia, que são sócio de... Decuprod-Iriob, é um mnemônico, onde a polícia, ela tem esses deveres. Vou acabar esse vídeo agora. O dever de dedicação integral ao serviço policial, culto dos símbolos nacionais, probidade e lealdade a todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, disciplina e respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações, a obrigação de tratar o subordinado com dignidade. Também são direitos dos policiais. Esses aqui são os deveres que eu falei, tá? Os direitos é recorrer ao ato administrativo que se julgar prejudicado, eleger e ser eleito. Tem o direito disso. Mas não quer dizer que vai ser, que se eleger vai ficar na polícia, não. Vai sair. Tem o direito da remuneração, do auxílio à invalidez, da promoção, das férias remuneradas, do afastamento total do serviço por núpcias, luto, instalação e trânsito. Tem direito à licença especial ou para tratar de interesse particular, para tratamento de saúde da pessoa da família, tratamento de saúde própria. São recompensas dos policiais militares também, prêmio de honra ao mérito, considerações por serviços prestados, elogios e dispensas de serviço, também pensão militar. Então, essas aí são algumas prerrogativas dos policiais que está contido dentro dessa matéria de história. E aqui eu vou acabar essa matéria por agora. Enorme.